Santos TV apresenta Mensagens que edificam. Com o apóstolo Paulo Ribeiro. 2 Pedro capítulo 1, verso 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Diga comigo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Veja comigo agora versículo 10. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. Antes de nós irmos para a palavra, leia comigo mais um versículo, mas na 1 Pedro agora, capítulo 1, umas 2 ou 3 páginas atrás. 1 Pedro, capítulo 1, verso 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Quem tem ouvidos para ouvir, diga glória a Deus. Queridos, estava essa semana meditando muito nesses textos, e o Espírito de Deus ministrou muito ao meu espírito acerca do que nós vamos ouvir dele hoje. E quando nós olhamos para essas cartas do Pedro, nós vemos que a primeira carta ele está enviando para os cristãos que estão meio que dispersos na Ásia Menor. Mas depois, nós vimos aqui na segunda carta, no primeiro versículo, que ele está dizendo para aqueles que alcançaram fé, igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus. Então ele está falando de um povo conhecedor da palavra. Então ele está ministrando acerca de um povo que conhecia as boas novas do Pai. E o que mais me chama a atenção é que tanto no início da sua primeira carta e no início da sua segunda carta, ele saúda o povo dizendo para ele o que ninguém diz. Ele diz, graça e paz vos sejam multiplicadas. Impressionante que quando eu lia isso, o Espírito de Deus ministrou meu espírito da importância que nós temos que dar para essa saudação do Pedro. É muito mais do que uma saudação. Pedro estava alargando o entendimento deles. Porque nós aprendemos ao longo da história de que a palavra graça, você sabe disso, ela significa favor não merecido. Mas eu já te ensinei aqui por diversas vezes que a graça é um pouco mais do que isso. Graça é o poder que Deus me dá para eu fazer aquilo que jamais seria capaz de fazer. Já falei em outros cultos que hoje, nessa posição que eu estou de pregador do Evangelho, é só pela graça. Porque é o poder que Deus concedeu a mim para fazer o que eu jamais seria capaz de fazer. Primeiro, por ser um homem pecador. Segundo, por não ter nascido num conhecimento da palavra e jamais ter estudado isso. Isso somente a graça de Deus. Então o que Pedro está dizendo para eles? Olha, que o poder de Deus que lhe é concedido para você fazer além daquilo que você pode, seja na sua vida multiplicado. E esse poder que Deus nos dá para fazer além daquilo que eu posso fazer, jamais seja paralisado na sua vida, diante de adversidades, de circunstâncias contrárias, de problemas, situações, afrontas e perseguições que vêm diante de você. Pelo contrário, em vez de você parar, em vez de você impedir o fluir, que você na verdade multiplique a graça de Deus na sua vida. E mais ainda, ele diz que a graça e a paz vos sejam multiplicadas. Você pode dizer isso? Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, quando nós falamos da palavra paz, você conhece, nós falamos da palavra shalom. E quando nós falamos da palavra shalom, ela se expande muito mais do que um cumprimento ou do que uma saudação. Ela nos diz que você seja próspero,
que você seja fecundo e que você seja bem-sucedido. Agora, se nós quisermos alargar um pouco mais o entendimento, o que o Pedro está dizendo para eles é que a paz, quem é a paz? O Cristo, que excede todo o entendimento, seja na sua vida multiplicada, porque paz não é ausência de guerra, mas é o poder de Deus para vencer a guerra. Então o que Pedro estava profetizando na vida deles? Olha, que vocês cresçam naquilo que vocês foram chamados para fazer, e que nada, na verdade, paralise vocês, pelo contrário, que tudo que vier diante de vocês, que a paz, que excede todo entendimento, lhe dê ousadia, discernimento, intrepidez, para você vencer todas as adversidades. Quando eu olho para isso, eu vejo que quando nós nos cumprimentamos aqui na igreja, graça e paz, graça e paz, graça e paz, nós estamos muito mais além de nos cumprimentar ou de nos saudar. Nós estamos liberando uma palavra de poder uns para os outros. Você deve ver que lá no Facebook, no canal dos filhos, quando eu escrevo alguma coisa, eu na maior parte das vezes começo dizendo, graça e paz vos sejam multiplicadas, porque o dia que eu entendi isso, eu vi o poder de Deus que há nisso, que nós não ficamos apenas apegados a uma coisa que é uma saudação, mas que nós liberemos na vida de uns e dos outros o poder que Deus nos dá para fazer muito mais além daquilo que nós podemos fazer. E hoje, nós temos visto que o nosso adversário, a artimanha que ele tem criado para aprisionar as pessoas, é uma palavrinha chamada esfriamento. O nosso adversário hoje tem tomado muitos crentes em Jesus com um esfriamento. E depois você pode pegar todo o finalzinho que é mento, você pode usar como distanciamento. Você pode começar a observar o quanto Satanás tem trabalhado hoje para tirar as pessoas que foram chamadas para um propósito de Deus da vocação dela. Nós temos visto que Satanás tem trabalhado muito acerca das pessoas não cumprirem aquilo que o Pedro profetizou, que o poder que Deus nos dá seja a cada dia multiplicado na nossa vida. Nós temos muitas pessoas hoje vocacionadas, quem é vocacionado fala amém. Nós temos muitas pessoas vocacionadas hoje paradas no mundo espiritual, porque situações surgiram, e isso gerou nela esfriamento, distanciamento, gerou nela um monte de situações que impediram ela de fluir no favor de Deus. Existem muitas outras pessoas vocacionadas que elas não conseguem mais exercer autoridade, porque as guerras que surgem a oprimiram. Então ela não tem nem vontade de guerrear mais, porque ela entende que cada vez que ela se levanta contra um principado, uma potestade, se levantam aflições contra ela. Isso, o adversário conseguiu aprisionar muitas pessoas. Enquanto eu estudava essa frasezinha, graça e paz vos sejam multiplicadas, eu percebi que uma nuvem parou em cima de mim. E o Espírito de Deus me fez entender um pouco mais além disso, que são os 2 versículos ou 3 que eu li com você depois, que eu gostaria que você aplicasse o seu coração, que ele é pecaminoso, que ele é perverso, que muitas vezes nos rouba a palavra, porque às vezes a gente vem na igreja para ouvir a voz de Deus, e por conhecer o texto, ou porque talvez a introdução não seja aquilo que eu preciso, a gente já começa a refugar a palavra. Em vez de refugar a palavra, nós temos que ser como um animal tão tremendo que nos ensina, que é a vaca, a ruminar o seu alimento. Ela come, depois ela rumina aquilo que comeu. Assim nós fizéssemos também. Nós não teríamos no meio do povo de Deus pessoas fracas, frágeis, inconstantes, insensíveis, frias, distantes dos propósitos de Deus, se elas se alimentassem pela palavra que sai da boca de Deus. Nós temos aprendido isso aqui às terças-feiras, porque estamos no livro de Deuteronômio, que toda a palavra de Deus é decreto. E quando um presidente, um governador, um prefeito, ele faz uma lei, ninguém revoga aquilo. E tudo que Deus fala acerca de mim, acerca de você, é decreto. Mas amado, eu preciso que você entenda que além do diabo criar circunstâncias para a gente não alcançar os propósitos de Deus, nós também acabamos nos enfiando em situações. Nós também permitimos que esfriamento, distanciamento venha sobre a nossa vida quando nós passamos a olhar para aquilo que não deveríamos olhar. O Espírito de Deus quer ajustar coisas na minha vida e na sua vida hoje, para que a plenitude de Deus seja manifesta em mim e em você. Diga isso para o teu irmão: Deus quer ajustar coisas na minha vida e na sua hoje. Fala, para que a plenitude de Deus
seja manifesta em nós, em nome de Jesus. Quantos entendem o que eu estou falando? Então o desejo do Pai na minha vida e na sua é que a graça dele seja aumentada em você. O desejo do Pai é que a paz dele seja aumentada em você. Eu não sei se você percebeu, mas hoje há um índice muito grande de pessoas que andam na rua com o semblante assim. Normalmente quando estamos assim é porque estamos preocupados, ou às vezes inseguros, até mesmo medrosos por alguma coisa. E quando na verdade vivemos assim é porque há uma ausência de paz. Você já recebeu má notícia? Você já recebeu boleto para pagar que você não esperava? Você já recebeu multa de trânsito que você não esperava? Você já recebeu uma cobrança que você não esperava? Você já recebeu uma notícia de uma doença que você jamais pensou? E qual é a reação nossa quando chega essas coisas para nós? Qual é a nossa reação quando a gente ouve, recebe, um telefonema que a gente não esperava? Como que a gente reage? Essa reação é aquilo que está dentro de nós nos dominando. Se nós temos a paz que excede todo o entendimento em nós, nós vamos ter paz para resolver todo tipo de situação adversa. Por mais adversa que ela seja, Deus nos dará entendimento, nos dará direcionamento para vencê-la, se nós a tivermos em nós. Então eu sinto no meu espírito que o que Deus quer fazer conosco é enraizar-nos sobre a palavra dele, para que nós não andemos mais oscilantes ou às vezes cambaleantes diante das circunstâncias. Eu gosto muito de falar de bambu, gosto muito de falar de águia, gosto de falar muito de raiz, gosto de falar muito do abacaxi. E perceba que o abacaxi ele só dá com bom sabor em terra árida, em terra ruim, onde a água é pouca, porque aí as raízes dele tem que começar a trabalhar mais profunda para buscar mais nutriente. Quando ele se esforça na raiz, produz sabor em cima. E tudo que Deus está tentando resgatar ou sacar de mim e de você é que as nossas raízes estejam a cada dia mais firmadas nele, porque firmadas nele em nada nós seremos abalados. E hoje nós vemos sim, ouvimos pessoas serem abaladas por qualquer situação pequena que surge diante delas. Eu já contei para você que existe um desenho que nós assistimos muito na nossa época de infância. Os que têm mais do que 25, fala amém. Então, você já ouviu, você já assistiu muito esse desenho chamado Branca de Neve. Você viu que a Branca de Neve, ela anda, ela se move segundo a vontade de 7 anões. E esses anões são aprisionadores, são demônios que agarram nas nossas pernas, para que a gente nunca atinja o nível do céu. Esse desenho é uma afronta à igreja, porque a Branca de Neve simboliza a noiva de Cristo. O desenho foi feito para afrontar a igreja, e esses demônios anões aprisionam a ela vive em função daquilo. E tudo que Satanás faz hoje no meio do povo de Deus é colocar esse tipo de situações, demônios anões pequenos, que surgem para causar embaraço na nossa vida. E esses embaraços nos impedem de viver o grande sonho de Deus na nossa vida. Mas graças a Deus que nos dá vitória em Cristo, que a palavra dele é viva e imutável, e o Espírito dele ainda paira sobre nós, habita em nós, e ele vive chamando a nossa atenção para a gente vencer isso. E talvez para alguns de vós, o que ele quer te dar hoje é armas de guerra, para você vencer esses demônios anões e ser livre na presença de Deus em nome de Jesus. Fala para o teu irmão, tem vitória chegando na sua vida, irmão. Fala, antes da vitória chegar, vem as circunstâncias adversas, fala, mas você vai vencer todas elas, em nome de Jesus. Amém? Por favor, bate palma se você crê assim. Eu sinto no Espírito que há uma atmosfera de necessidade de liberação de bênçãos mesmo aqui. Eu não consigo entrar no texto que tenho que pregar. Eu sinto no meu Espírito, e Deus me mostra o semblante das pessoas aqui, que estão enraizadas mesmo nessas situações adversas. As situações pequenas te prenderam na terra. Você ouve a palavra de Deus como na verdade ela funciona em você como se fosse uma muralha, ela bate e volta. A palavra não está entrando, não está produzindo vida na sua vida. Mas por causa de quê? Por causa das circunstâncias que surgiram, porque o favor de Deus, porque a paz que excede todo entendimento deixou de ser primazia na sua vida.
E isso, irmãos, é um desejo meu, um desejo seu. Eu falava muito isso na clínica ontem. Por muito tempo a gente aprendeu que tudo era demônio. Existe um problema muito sério de temperamento. Tem gente que é melancólica. Então ela acorda assim, uhul, aleluia, oh glória. Mas na hora do almoço ela está depressiva. Ela não quer conversar com ninguém. São pessoas que têm um temperamento melancólico. E aí, você veio para a igreja, ou a pessoa vai para a igreja, ela ouve que quando a pessoa oscila assim é demônio. Aí ela traz peça de roupa, ou se não faz campanha, se não leva para o corredor do sal, e não sei o quê. Não, é demônio, é demônio, é demônio. Eu preciso trazer ele para orar. Aí a gente põe a mão na cabeça e chama todo tipo de legião que existe. Vai, Senhor, sai essa, sai essa, sai essa. E a pessoa nem se mexe. E não é demônio, é temperamento. E temperamento é coisa recebida geneticamente. Recebeu de pai e de mãe, a junção dos dois liberou um temperamento. E isso, temperamento, só muda com a permissão que eu dê, que eu possa dar para o Espírito Santo tocar. Eu tenho que querer. Então existem pessoas que ela vem para a igreja, e ela acha que na igreja alguém vai vir e botar a mão na cabeça dela, vai orar por ela e acabou, tudo está resolvido, as portas estão abertas, ela não precisa fazer mais nada, é só tomar Coca-Cola, comer abacaxi doce e pudim de leite condensado. Oh glória! Fala para o teu irmão, eu também gosto disso, irmão. E ela esquece que tem que orar, que tem que se consagrar, que tem que jejuar, que o mundo espiritual está em guerra constante. Ela esquece tudo isso. Ela se esquece que o diabo odeia ela. Ela se esquece que o diabo quer derrubar ela, porque ele rouba, destrói, ele acaba com tudo, ele quer acabar com tudo. Ela se esquece que ela é inimiga dele, e ele é inimigo dela. Então ela acha que tudo é assim. Vive verdadeiramente um conto de fadas. E com isso, ela não consegue viver a totalidade de Deus. As pessoas acham que servir a Deus é estar na presença dEle quando quer. Servir a Deus é você matar a sua carne para servir a Ele. Servir a Deus é uma escolha que você tem que fazer. Alguns serviam o boteco. Todo mês ia lá e entregava o dinheiro no boteco. 300, 200. Outros iam e serviam a farmácia. 400, 500. Na farmácia. Aí ela começa a servir a Deus. Deus produz libertação na vida dela. Aí todas as vezes que é para dar dízimo, ela costa a cabeça. Nossa, meu Deus, dá dízimo. Outros, mas está louco, mas pede aquela igreja. É que naquela época não tinha problema ir para o boteco, não tinha problema ir para o remédio, não tinha problema ir para o cigarro, para a droga, não tinha problema. Mas agora há uma falta de entendimento nosso. E com isso as pessoas acabam se privando da porção de Deus. Quantos entendem isso? Fala para o teu irmão, Deus vai te abençoar. A partir do momento que você desejar viver no centro da vontade dEle, fala para Ele, mas Ele não pode te colocar, se você não quiser. Por exemplo, você começou a trabalhar numa empresa, e você não entrou lá sabendo tudo, você foi conquistando aos poucos. À medida que você viu uma sessão, uma máquina, um departamento, não sei, teve uma oportunidade, você se candidatou, não, eu quero aprender. Então é aprendizado, é se candidatar, é desejar, é querer. Com Deus é da mesma forma. Se Deus não vê interesse em você, por que Ele vai querer nos usar? Deus tem que ver em nós o desejo de querer. Mas amado, deixa eu contar uma coisa. Alguém já levantou a mãozinha um dia assim e falou assim, Deus me usa? Quantos já fizeram essa oração? Não, pode falar a verdade, faz assim com a mão que a gente já fez essa oração. Essa oração é tão séria. Porque quando a gente fala assim, Deus, a gente até põe sotaque na voz, me usa, aleluia, oh, aleluia, me usa, do jeito que o Senhor quer, olha o código, do jeito que o Senhor quer, aí Deus vai começar a usar, do jeito que Ele quer, aí a gente fala assim, mas não é assim que eu queria assim, e eu coloquei uma frase no Facebook ontem, ontem, e muita gente curtiu ela, mas nem sabe o que curtiu. Coloquei lá assim, ó, Deus te usa aonde você não quer e te prova aonde você domina. Deus usou Pedro como pescador de homens e provou Pedro na água. Naquilo que o Pedro era perito, Pedro foi reprovado, e o Pedro foi usado naquilo que ele não queria. E eu fico maluco hoje,
Porque eu falei para os irmãos ontem que, não consigo pregar, viu, irmão? Eu falei para os irmãos que o apóstolo, quando você vem numa igreja apostólica, o apóstolo prega palavra fundamentada e que você é um soldado, que você vai para cima, e que o seu bairro é seu, que a sua família é sua, que a cidade está transformada. Apóstolo prega isso. A igreja que tem profeta pregando, foi que nem você ouviu hoje de manhã aqui, na abertura. Que não sei o que ela falou, mas é sempre levando-nos nas asas do Pai. Se você vir na igreja que tem evangelista pregando, não, em nome de Jesus ser curado, em nome de Jesus sai enfermidade, o evangelista vai querer buscar as pessoas na rua, você tem que ir lá no ponto de ônibus pregar. O evangelista só pensa isso. Agora se você vem numa igreja que tem pastor pregando, ele está assim: oh amado, Deus vai te abençoar, querido, eleito do Senhor, ovelhinha. Ele vai pregar esse tipo de palavra. Você vai numa igreja que tem mestre pregando, porque está escrito na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, está escrito no capítulo tal, versículo tal. O mestre é com riqueza de detalhes. Por isso que a igreja é formada por esses 5 ministérios, para que ela seja a edificadora do corpo, para que ela atinja o propósito. Então eu fico olhando hoje como apóstolo, como ativador, eu fico olhando um monte de gente assim: porque eu quero que Deus me use assim. E eu falo assim: meu Deus, quando é que vai aprender? Que Deus não vai te usar onde você quer. Deus vai te usar onde Ele quer. Alguns já te fizeram até projeto, que Deus vai te enviar para a cidade tal, para o país tal. Eu vou te contar que Ele não vai te enviar para a cidade tal, nem para o país tal. Ele vai te enviar onde você não quer ir. Ele vai te enviar onde você não quer pegar coceira, você não quer pegar pernilongo, Ele quer te mandar lá. Porque aí você depende do poder dEle. Aí você depende da graça dEle. Porque se Ele te mandar aonde você quer, vai depender só para satisfazer as suas vontades. E Deus não satisfaz a nossa vontade. Deus, na verdade, satisfaz as vontades dEle. E eu preciso te contar uma coisa: eu não sei, esse culto é evangelístico, viu? Esse culto é para alguém. Tem gente que já ainda não foi usada, não foi enviada, porque você continua insistindo em querer que Deus faça o que você quer. Deus não vai fazer. Olha a cena aqui. Sou profeta agora, hein? Deus está assim na vida de alguns, ó. Eu cruzei os meus braços para você, porque você cruzou os seus para mim. Enquanto você não dizer: Senhor, eu permito que o Senhor cumpra na minha vida o que o Senhor quer, sem nenhuma reserva, Ele não vai se mover. Porque Deus tem que ver em mim e você um querer. E querer não é sentar na frente da televisão com o controle. Querer é querer. Querer é fazer alguma coisa. O querer vai necessitar de mim, de você, uma reação. A palavra de domingo passado, uma resposta por aquilo que ele está falando. Fala para o teu irmão: Deus vai te enviar. Não pode botar violência e poder nessa voz. Fala: Deus vai te enviar aonde você não quer. Fala para ele: Deus vai fazer com você aquilo que você diz que ele não quer, aquilo que você diz que Ele não vai fazer. Ai, Deus me livre, nunca vou ser professora da escolinha. Enquanto você não for professora da escolinha, Deus não faz o que você quer. Não vai fazer. Não, por quê? Porque eu nasci para adorar, louvar e pregar. Olha que você nasceu para lavar banheiro. Olha que você nasceu para cuidar do jardim da igreja. Olha que você nasceu para limpar as cadeiras. Porque, amado, o chamado nunca quer assumir o papel dele. O verdadeiramente chamado por Deus, ele nunca quer fazer. Porque ele não sabe fazer. O chamado por Deus não sabe fazer. O chamado por Deus se sente incapaz. A cada culto, irmãos, aqui nessa igreja, eu fico lá dentro do escritório, eu fico lá, meu Deus do céu, dói tudo aqui por dentro, remói, o bucho vira, tudo vira, remói, meu Deus do céu, e agora? De quinta-feira que eu abro o culto, eu vou na mesa, eu fico lá, eu olho para o céu, eu falo: e agora? E meu Deus do céu, e agora? E agora? E agora? E agora? Até que eu vou, e agora? O chamado, ele nunca se vê capaz. O chamado, ele vive na dependência. O chamado, estuda, prepara esboço, fica de acordar até tarde. Chega na hora, Deus fala assim: nada resolve o que você estudou, rapaz.
O que eu quero falar com o meu povo é isso. Talvez você veio aqui hoje de manhã só para ouvir essa palavrinha. Para de andar na contramão da vontade de Deus. Para, eu falei para os irmãos aqui na clínica, irmão, o que tem de crente hoje fazendo fé? Não, mas eu tenho fé, apóstolo. Não, fazendo fé na lotérica. O que tem de crente que vai, irmão, toda semana, não pode ver a bicha acumulada que vai. Aí você pergunta para ele, por que você está fazendo isso? Porque eu quero dar um dízimo grande. E ele acha que precisa ajudar Deus a abençoar. Não, apóstolo, é porque você falou que você quer comprar o templo, o prédio, e eu quero dar o prédio, mas Deus não quer que você faça nada, Ele só quer que você obedeça. E se Ele quiser te enriquecer, Ele vai tirar tesouros escondidos para te dar. Se Ele quiser fazer de você uma coluna poderosa, Ele tira do ímpio e põe na sua mão. Mas Ele não precisa de você. Ele não precisa que você vá lá. Não, eu sonhei com o número 14. Não, inclusive o apóstolo tem falado muito lá, o 3, que é o Pai, o Filho e o Espírito. Eu vou jogar também no 5, porque o 5 é os 5 ministérios. Eu vou jogar no 12, porque 12 é o número de governo. Eu vou jogar também no 21, porque o 21 são os dias de jejum de Daniel. E agora eu vou jogar no 40, porque ele disse que é o número da prova. E aí ele está lá no céu dizendo assim, ai que vontade de dar uma sova. Deixa eu te contar uma coisa para você, irmão. Tudo que Deus está querendo fazer conosco nesse tempo é extrair um pouco mais de azeite. Conta isso para o teu irmão. Tudo que Deus está querendo fazer nesse tempo é extrair um pouco mais de azeite. Olha para o irmão e fala assim, não se esqueça de uma coisa. A azeitona é você. Como é que se saca azeite da azeitona? Olha na minha mão. E se você fizer isso com a sua mão, vai apertando sua mão, por favor. Você percebeu que o seu dedo fica meio branco, meio vermelho? Aperta mais, faz mais força, mais força. Quanto mais você resiste, mais força você tem que fazer. Quanto mais você teima, quanto mais você faz biquinho. Por favor, você pode colocar o versículo 10 para mim, da 2 Pedro capítulo 1, e eu vou ter que encerrar o culto agora sem pregar. Ai, Jesus, quer ver? Deixa eu te mostrar uma coisa nesse texto. 2 Pedro capítulo 1, verso 10. Olha na sua Bíblia aí. Portanto, irmãos, procurai mais diligentemente fazer firme a vossa vocação. Fazer o quê? Firme o quê? A vossa vocação. E a vossa eleição. Porque fazendo isso, nunca, jamais tropeçareis. Por que tem tropeço no meio do povo de Deus hoje? Porque não faz com firmeza a sua vocação e a sua eleição. Vocação, presta atenção porque o mistério está aqui. Vocação fala-se de ministério. Eleição fala de destino. Tem gente que é crente, mas não se porta como crente. Não pensa como crente, não age como crente, não vive como crente. Então não faz com diligência a sua eleição. E por que não faz com diligência? O que é diligência? Com presteza, com obediência. E por não fazer isso, o que traz na vida dele? Tropeço. O Pedro está falando assim para o povo, olha, a graça e a paz é multiplicada, e além disso, se você fizer diligentemente a vossa vocação e a vossa eleição, nunca, e a palavra nunca, só pode ser dita na esfera do céu, porque ela é muito pesada. Tem gente que fala, eu nunca mais volto aqui, eu nunca mais piso nessa igreja, eu nunca, amado, a palavra nunca é muito séria, só o céu pode dizer nunca. E o Pedro fala, olha, se você viver diligentemente, se você viver com sabedoria, com obediência, a sua vocação e a sua eleição, nunca, jamais tropeçareis. Por que tem muito crente oscilando hoje? Por que tem muito crente não firme hoje? Por que tem muito crente inconstante hoje? Por que tem crente hoje que está feliz, amanhã não está mais? Porque está vivendo sem diligência a sua vocação e a sua eleição.
porque não faz o que Deus pede. Irmãos, pelo amor de Deus, você está ouvindo nessa igreja já há muito tempo, eis que estou à porta e bato. E o que faz o boqueiro na porta quando você bate? Irmãos, ele está batendo no seu coração já faz tempo, abre a porta. Fala comigo, porta. Fala jauense, porta. Isso. Ele está batendo nessa porta aí já faz tempo, abre. Se você abrir, eu entro. Além de entrar, eu me assento e ceio com você. O problema, amados, é que não fazemos com diligência a nossa vocação e também não vivemos a nossa eleição. Irmãos, tem gente que é crente em Jesus há muitos anos, fala aleluia, mas o ímpio prospera, ele se emburrece. O ímpio cresce, ele fala, como é que pode? Eu vou na igreja de segunda, vou na igreja de terça, eu vou na igreja de quinta, eu vou na igreja de domingo, eu faço evangelismo, vou para o parque, vou aqui, vou lá. E como é que pode ser aqui, ó, bebe a semana inteira? Olha, xinga todo mundo. E a casa dele é um palácio, o carro dele ele troca cada semana, ele troca. E olha aqui, olha eu, estou aqui com esse pois é. Quando para, fica uma poça de óleo, tem que colocar até um potinho embaixo para jogar o óleo de novo no motor. Como é que pode? Fala para o teu irmão, revelação isso. Vai no mercado, vê o povo com aqueles carrinhos cheios de cerveja e peça de contrafilé, e o seu aquelas 2 bolinhas de carne moída. Manda separar 500 e 500 gramas ainda para fazer 2 vezes. Aleluia. Estou falando de mim mesmo. Eu separo a carne moída de bolinha. E aí você fala, como é que pode, Senhor? Eu sou servo, eu sou dizimista, eu sou ofertante, e de vez em quando ele pede um dinheiro lá para fazer uma coisa e outra eu dou. E olha aqui, você acha que ímpio é ponto de referência para você? O dia que ímpio for ponto de referência para você saber o que você tem e o que você não tem, você já saiu do centro da vontade de Deus faz tempo. A sua referência é o céu, e você não tem galardão medido pelo que você possui. Não é a sua riqueza que demonstra o que você é. Não é a sua riqueza que demonstra se você é firme com Deus ou não. O que demonstra é as suas vestes como estão. Elas são espirituais. Por muito tempo nos foi ensinado isso, que crente bom é crente rico. Crente bom é o crente que chegou na igreja com 1 carro, tem 7 agora. Crente bom é aquele que chegou na igreja com uma casinha, daquelas alugadas, que era de madeira caindo, e pensa, mas o bom é aquele cara agora que tem 14 casas e 25 de aluguel. 14 casas, cada dia ele mora em uma, em 2 semanas ele volta na outra. E isso foi impregnado nas pessoas. Deus está preocupado hoje em que eu e você cumpra a nossa vocação e a nossa eleição para que não haja tropeço. Para de olhar para a sua esquerda. Profetia, você falou aquilo da esquerda e da direita, de ficar com a palavra na boca de Josué? Josué, nossa parte dessa boca. Não, mudou tudo. Deus te abençoe. Falou isso? O Senhor falou o que para o Josué? Josué, você vai guiar um povo murmurador, um povo zica. Fala para o irmão, você conhece povo zica ou não? Fala para ele, você conhece um povo que murmura da bênção? Irmão, olha para mim, olha aqui, olha a nuvem mudando, ó. O Senhor tirou o povo do Egito, gemia. Ah, Senhor, a gente não aguenta mais essa barra aqui. A gente não aguenta mais aqui fazendo tijolo, com esses capinhos aqui, Senhor. Nós queremos liberdade. Opa, pode deixar. Liberdade é comigo. Repete comigo, liberdade é comigo. Aí ele manda, dá sinais e prodígios, destrói, afronta, humilha os 10 deuses do Egito, arranca o povo, a Bíblia diz, com uma mão forte. E aí ele fala assim, bom, agora para mim guiar esse povo, vou protegê-los. Então o que Deus fazia? No sol levantava uma nuvem, e na noite levantava uma coluna de fogo. Ó, você quer mais sinal que isso? E a caminhada de 40 dias, pela teimosia, caminhou 40 anos, você já conhece a história. 40 anos não consumiu a sandália, não consumiu as vestes. Você quer mais sinal que esse? Você quer mais proteção que essa? E o povo? Ah, Senhor, estamos aqui, nós vamos morrer no deserto aqui. Nós queremos comer carne. Conhece aqueles que falam carne? Aí o Senhor levanta cordonizes. Vem, come carne então. Ah, Senhor, mas agora nós estamos com saudade de comer os pepininhos, a brolha lá do Egito. Olha o que o povo estava pegado. O povo que murmurava do milagre. Irmãos, nos dias de hoje está igualzinho.
Nós estamos sendo tão guardados por Deus. O inimigo levanta uma fúria para cima de você, Deus vai e abate. Puxa. O inimigo levanta uma guerra para cima de você, vai lá e Deus e abate. Puxa. O inimigo levanta tempestade para cima de você, ele dá asas, habilidade para você como de águia, você sobe além da tempestade, ele abate. E aí daí a pouco fala assim, não aguento mais essa vida, porque não sei, Deus não me abençoou. Meu Deus, fala para o irmão, você é rico e milionário, porque você é filho de Deus. Fala para ele, você tem a herança, a riqueza do Pai. Quantos entendem isso? Mas o problema é que nós fazemos sem diligência. E o Pedro, no versículo 11, fala o quê? E eu vou terminar agora. Fala amém. Pode falar. Me ajuda com amém. Isso. Ó o 11. Porque assim, a pregação era isso aí, viu, irmão? Mas não vai dar para pregar isso. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha aqui para mim. Depois na sua casa você medita, viu? O Espírito Santo vai falar com você. Mas o Pedro está falando assim para ele, ó, se você fizer com diligência a sua eleição, a sua vocação, você não vai tropeçar. E olha, além de não tropeçar, vai ser amplamente concedido para você a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Isso está falando de salvação. Fala comigo, salvação. Mas pega comigo a revelação agora para a sua vida agora. Ó. O Pedro está falando para ele, se você andar com diligência na vocação e na eleição, não vai haver tropeço. E você vai ter amplamente conhecido a entrada no reino eterno. E eu entendi, sabe o que? Fluir de revelação. Quando você vive com diligência a sua eleição e a sua vocação, flui revelação de Deus. Mas como que você fala isso, apóstolo? Porque Deus disse que para os filhos não tem migalhas, para os filhos tem pão na mesa. E só assume o papel de filho quem é diligente, quem é obediente. Então, quando você anda na sua eleição, na sua vocação, não há tropeço e flui diante de você revelação. Ó, sem soberba, eu quero que você entenda agora. Alguns 6, 7 anos atrás, a gente pegava livro para ler, ou ouvia alguns pregadores, e a gente falava assim, uau, de onde é que esses caras tiram isso? Meu Deus, eu recebia mensalmente um livrinho de um pastor, todo mês mandava, eu falava, meu Deus, de onde é que esse cara arranca essas coisas? Meu Deus do céu, esse cara não mora aqui, esse cara não é dessa terra. Eu não tinha muito entendimento ainda. Hoje, eu não recebo mais esse livrinho, e tem programas, tem coisas que eu nem ouço mais, sabe por quê? Porque Deus também ampliou a minha possibilidade do campo de revelação. Você quer dizer com isso, apóstolo? Quer dizer que tem um campo de revelação pronto para você. Todo dia quando você abrir a sua Bíblia, vai haver revelação para você. E nós não podemos mais nos mover no mundo espiritual como mendigos como um dia vivemos. E aí o Pedro encerra dizendo o que no versículo 12? Ó, isso aqui é palavra de apóstolo. Então eu queria contar até 3 e você vai ler todos juntos aquele texto que está lá. Isso aqui é apóstolo falando, vai. 1, 2, 3. Para melhorar um pouquinho, fala para o irmão, agora não é mais o Pedro falando, fala para ele. Fala, agora é esse sujeito aí falando com a gente. Faz assim com o dedão para mim, assim, faz assim. Fala, é esse sujeito falando para nós agora. Filhos, lê voz alta que você está vendo lá, por favor, lê. Não, tá bom, só até aí. Eu sempre estarei aqui pronto para lembrar você essas coisas, mesmo que você saiba. Eu sei que tudo que eu falei, você sabia. Então, por favor, se você está falando aí dentro de você, eu já sabia isso, então vai fazer alguma coisa agora. Eu vou estar aqui todas as vezes que for preciso para falar isso aqui para você. Pedro se angustia, dizendo, olha, eu vou estar aqui pronto para falar para vocês quantas vezes for preciso o que vocês têm que fazer, mesmo que vocês saibam. Mas eu vou continuar falando. E aí ele sacramenta no 13, olha. Quer ver?
E tendo por justo, enquanto ainda estou nesse tabernáculo, despertar-vos com admoestações. Olha, enquanto estiver nesse corpo aqui, eu vou estar admoestando vocês. Vamos. E eu encerro a minha preleção de hoje dizendo uma coisa para você. Eu falei para os irmãos ontem, sabe como é que eu te vejo? Faz assim com o dedo, assim, faz assim. Imagina que esse dedo aqui é uma peixeira, aquelas facas grandonas de caçar, imagina, coloca ela aqui, morde. Eu te vejo com uma faca assim, aqui, eu te vejo com a cara toda pintada, eu te vejo com um cantil aqui na cintura, eu te vejo com um coturno até aqui, eu te vejo com uma cara de violência para partir para cima, para ninguém te parar. Eu não te vejo mais assim. Faz assim agora. Faz agora, bé. Não te vejo. Eu não consigo te ver, ovelha. Talvez o pastor João, a pastora Elaine, a pastora Rosana enxerguem vocês assim. Se eles enxergarem você assim, vai para o colo deles. Mas para o meu, você só vai achar uma latinha de tinta preta, que eu vou pintar sua cara e vou falar, vai, parte para cima, porque Deus te vocacionou, Deus te chamou, vai, porque você vai entrar lá e vai destruir aquele inimigo. Eu nunca vou falar para você, vem que nós vamos junto. Não vou. O pastor João, a pastora Rosana, a pastora Elaine até vai falar para você, dá a mãozinha, não, dá a mãozinha que nós vamos junto. Vamos pelejar com o inimigo. Mas eu não vou. Eu vou falar para você, vai, pega o inimigo, mata ele e me traz o relatório. E você vai vencer. Em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia, vamos orar. Você vai. Irmão, você quer ver eu ficar desesperado? É quando eu vejo crente assim. E vem na igreja, para dar a Deus o melhor, ele vem na igreja e assim. Se eu passo perto, eu falo, está passando mal, irmão? A gente chama o SAMU. Irmão, tem gente que acha que fazer carinha de judiação vai atrair a presença de Deus. Irmãos, o que chama a atenção de Deus é um coração quebrantado e contrito. Não é um coração chateado. É um coração quebrantado. É um coração voluntarioso. É um coração temente e obediente. Então, nunca se sinta inferior a ninguém e a nada. Porque você conhece o texto. Você é mais do que vencedor. Você é imagem e semelhança. Você é filho do rei. E quem é filho do rei é o que, irmão? Você não estudou história? Quem é filho de rei é o que? Então, se tiver um homem do seu lado, fala para ele, você é príncipe. Se tiver mulher, fala, você é princesa. Ou seja, príncipe e princesa têm posição de domínio e de governo. Então, onde você está, é para que você viva a sua vocação e a sua eleição, em nome de Jesus. Vamos orar? Curva sua cabeça por um instante.